mas o Senhor sabe todas as coisas. Mas eu prefiro realmente seguir a direção de Deus. E o pastor Alexander é um grande amigo e um homem de Deus que ama essa igreja aqui. E vem voluntariamente, vem com alegria, e nós vamos ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no coração dele. Não se preocupa com o tempo, assim, no sentido de sermão, essa coisa que a gente, fica à vontade, pois nós vamos estar orando por você, orando pelas pessoas que aqui estão, e eu tenho certeza que Deus tem algo para as nossas vidas hoje, amém? Estenda a sua mão sobre a vida do pastor, para que ele possa entregar o que Deus mandou ele vir trazer para nós hoje aqui, amém? Senhor, eu quero te bendizer deste amigo, teu servo, homem de Deus, Pai querido, que tem amor por essas almas de Praia Grande. Pai querido, eu te louvo, Senhor Jesus, por ter, Senhor, essa aliança com o teu servo, e nós te louvamos, Senhor, por isso, te agradecemos, Senhor, por esse momento, e eu peço, Senhor, continue usando ele com autoridade, com poder, como tem feito, Senhor, e que ele seja essa bênção para a nossa vida, como eu tenho certeza que essa igreja tem sido bênção na vida dele, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, pastor, fica à vontade. Eu quero, primeiramente, cumprimentar a igreja Veredas do Pai, com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a unção de Deus, que o bálsamo de renovo, e que também a esperança na promessa repouse sobre cada um de vocês. Eu quero dizer a você que Deus não age por acaso. Vou repetir, Deus não age por acaso. Deus se move por propósito. De modo que a palavra de Deus deixa isso muito claro, quando ela diz lá em Romanos 8, que todas as coisas cooperam ou contribuem, dependendo da sua tradução, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero trazer a sua memória, como está escrito, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero trazer à sua memória, nesta noite, uma certeza, a certeza de que sobre a sua vida, Deus tem um propósito. Aí você vai dizer assim, mas não consigo entender. Não precisa entender. Ah, eu nem sempre concordo. Não precisa concordar. Ah, eu estou inquieto. Pode continuar inquieto. Ah, eu estou com medo. Pode se manter com medo. Mas não esquece que sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua parentela, sobre a sua profissão, Deus tem um propósito. E isso é interessante, porque nos traz segurança. Isso é interessante porque nos traz tranquilidade. A convicção de que Deus tem um propósito. A questão é caminhar debaixo do propósito. Porque o primeiro passo é ter convicção de que existe um propósito. Quando você foi alcançado por Jesus, quando você ouviu a pregação da palavra de Deus, quando você entregou a sua vida para Jesus, quando você se converteu, quando você se tornou uma nova criatura, Deus já havia determinado para você um propósito.
Ah, mas qual é a prova que nós temos disto? É muito simples. A Bíblia diz que Ele nos chamou, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, quando você foi alcançado, Ele só estava dando execução a um propósito. Quando você estiver abatido, quando você estiver desanimado, quando você estiver cansado, quando você estiver indignado, quando você estiver depressivo, quando você estiver triste, lembre-se que você é projeto de Deus. E não tem problema se você passar por momentos difíceis, por momentos de fragilidade, por momentos de cansaço, por momentos de desânimo, por momentos, mas tem que ser momentos, por momentos desfavoráveis, por crises. Mas é necessário lembrar que existe um propósito. Às vezes o casamento está de ponta cabeça e você está a ponto de querer tomar chá de sumiço. Nem me viu, fui. Aí você tem que parar por um instante e lembrar: espera aí, Deus tem um propósito. Espera aí, existe um projeto de Deus em execução. É que a gente não conhece, a gente não sabe qual é o resultado final. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente já conhece o final da história. Então fica um pouco mais fácil para nós nos colocarmos no lugar dos heróis da fé e dizermos: puxa vida, mas esse camarada podia ter sido um pouco mais resiliente, esse camarada podia ter sido um pouco mais persistente, esse camarada podia ter sido um pouco mais forte, mais firme. Só que se você estivesse no lugar dele, no momento em que ele estava passando por aquela situação, sem saber o que ia acontecer, você teria a mesma atitude ou não? Quando nós olhamos um projeto em execução, nós não temos o entendimento da sua dimensão. Sabe por quê? Nós vamos falar exatamente sobre isso na noite de hoje. Eu já quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 4. Um texto muito conhecido e através do qual Deus tem falado muito ao meu coração ao longo das últimas semanas. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4, versículo 35. Todos já acharam? Marcos 4, 35. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Na outra tradução vai dizer: passemos para outra banda. É um texto conhecido. No momento em que a gente continuar essa leitura, você já vai se lembrar do que se trata. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Aqui entre nós, Jesus estava executando uma obra. Jesus estava pregando. Jesus estava trazendo a boa nova, a boa notícia, o Evangelho do reino. Anunciando que é chegado o reino de Deus. Então ele está de um lado do mar. E ele fala para os discípulos: olha, precisamos atravessar e chegar do outro lado. Só que ele não avisou os discípulos o que ia acontecer no meio do caminho. Deus tem um projeto para você. Só que Ele não vai te contar o que vai acontecer no meio do caminho.
Quando Jesus, ele fala para os discípulos, ele dá uma direção. Ele apresenta para eles um plano. Ele dá a eles um projeto. Ele diz assim: Pedro, Tiago, João, André, nós precisamos chegar do outro lado. Já era tarde, ou seja, noite. Mas Jesus não falou assim: vamos enfrentar o vento. Jesus não falou assim: nós vamos ter que lidar com as ondas. Jesus não disse que no caminho eles enfrentariam uma tempestade. E é interessante que nessa região da Galileia, o lago de Genezaré, de repente forma um temporal. Do nada. Agora me respondam uma coisa. Jesus sabia que teria tempestade? Sim ou não? E por que ele não falou para os discípulos? Porque senão eles não iriam. Mas Jesus sabia? Provo para vocês que ele sabia. Ele foi, pegou um travesseiro e foi dormir. Ele sabia o que ia acontecer. Os discípulos não sabiam. Então, quando você estiver aperreado, apavorado, fique tranquilo. Deus já sabia que isso ia acontecer. Pensa no enrosco que você está vivendo hoje. Tem alguém enroscado na vida, em alguma área da sua vida? Eu vou levantar as duas mãos. Deixa eu contar para você. Esse enrosco já estava no script de Deus. Ele já sabia. Quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente é sujeito a imprevistos. Sim ou não? De repente a gente está lá executando uma tarefa e fala: ops! Ih! Deu ruim. Deus não tem imprevistos. Ninguém pega Deus de surpresa. Nós, sim. Ele não. Então Jesus sabia que haveria tempestade, sim ou não? Jesus sabia que teria ondas altas. Jesus sabia que o mar ficaria violento. Jesus sabia que o vento ia soprar forte. Jesus sabia que ia entrar água no barco. Tem alguém entrando água no seu barco aí, na sua vida, na sua caminhada? Está meio molhado o negócio aí? Contar para você uma coisa, Jesus já sabia. Jesus sabia que você ia passar por isso. Mas ele não tinha te contado ainda. Porque ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Jesus tinha um propósito. Eu já vou explicar o propósito dele. Ele precisava chegar do outro lado. Sabe o que tinha do outro lado? Gadara. E sabe o que tinha lá? Uma legião. Dentro de um homem. E Jesus precisava fazer alguma coisa em relação àquilo. Jesus tinha um propósito. Mas no meio tinha tempestade. Então não tem problema você passar por lutas. O que você não pode fazer é abandonar o projeto. Se você continuar a leitura, você vai perceber que os discípulos, eles exauriram os seus recursos. Alguns deles eram experientes pescadores, portanto estavam habituados com a arte da navegação. Conheciam aquela região. Sabiam como lidar com situações adversas no mar. Mas às vezes os seus recursos não são suficientes. Às vezes a sua expertise, o seu conhecimento, a sua técnica, a sua habilidade não é suficiente. Agora olha que interessante, algumas coisas me saltam aos olhos nesse texto. Primeiro, os discípulos começam a remar. Segundo, os discípulos começam a jogar água para fora do barco. Terceiro, os discípulos começam a tentar
arrumar o curso da embarcação. Mas, olha, entra mais água do que sai, eles não conseguem dar direção ao barco e eles estão afundando. Interessante que no mesmo barco, Jesus dorme. E a Bíblia fala, esse texto aparece tanto em Mateus quanto em Marcos como em Lucas. Só não vai aparecer no evangelho escrito por João. E num deles, o autor escreve que Jesus havia pegado um travesseiro para dormir. Ou seja, Jesus estava confortavelmente descansando. Quem conhece o projeto descansa mesmo na tempestade. Quem sabe do propósito é capaz de descansar no Senhor. Quem conhece o plano não se desespera. Eu sei em quem tenho crido, diz a palavra do Senhor, e estou bem certo de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Mas tudo parte da certeza que eu sei que Deus tem um propósito. Os discípulos esgotam seus recursos. E então, eles despertam Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? E é interessante que Jesus, percebe como Jesus sabia da situação? Jesus acorda surpreso, como quem foi pego desprevenido. Qual que é o problema de vocês? É o vento. Jesus simplesmente se levanta e ordena ao vento que silencie e ao mar que se acalme. E diz o texto que tudo se faz calmaria, bonança. E aí Jesus fala para os discípulos: por que vocês duvidaram? Por que sois tímidos? Por que vocês duvidaram, homens de pequena fé? Queridos, o problema não está na tempestade, o problema está na incredulidade. Porque no meio da prova, eu preciso preservar a fé. Não é à toa que a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. Não é à toa que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E não é à toa que lá em Hebreus nós temos a galeria dos heróis da fé. Só uma maneira de ser herói no cenário bíblico é pela fé. Não há outra possibilidade senão pela fé. Só que a tempestade, ela costuma minar a fé. E Jesus foi claro. E aí ficaram os discípulos com aquela cara de pastel. Quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Quem é esse? Bom, a resposta é simples. Ele criou o vento. Ele criou o mar. Portanto, o vento e o mar o obedecem. Por isso é que o próprio Jesus, ele fala para Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele falou e o vento e o mar o obedeceram. Queridos, é uma questão de Deus falar para que a situação comece a mudar. Acontece que Deus me trouxe até aqui na noite de hoje, 23 de maio de 2024, porque muitos se esqueceram que Deus tem um projeto na sua vida.
Sabe o que faz quem esquece do projeto? Afunda. Então chegou a hora de você chamar Jesus. Senhor Jesus, eu não consigo dar conta do recado. Mas eu sei que existe um projeto. Eu não consigo resolver, eu não consigo lidar com o vento, eu não sei lidar com essas ondas, eu não consigo controlar a embarcação, mas eu sei que o Senhor tem um projeto. E eu não vim aqui para outra coisa, senão para te lembrar que Deus tem um projeto. Você não precisa dizer, mas lembre agora da área da sua vida que está uma tempestade. Olha para essa área e diga: Deus tem projeto. Deus tem projeto. Deus tem projeto. E o texto bíblico diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, diz o salmista. E eu poderia citar inúmeros textos. Agindo Deus, quem o impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como é que esses homens escreveram essas palavras? No meio de crises. Eles escreveram, porque mesmo no meio das crises, sabiam que havia um projeto. Reflita comigo por um instante a respeito da experiência vivida por 3 jovens, os quais você conhece muito bem: Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, mandou edificar uma estátua. Depois você vai encontrar isso lá no texto de Daniel, do livro do profeta Daniel. E o rei baixou um decreto, que quando tocassem os instrumentos, as trombetas e etc., todos deveriam se prostrar em reverência àquele Deus, aquela imagem, aquele ídolo que ele construiu. E reuniu o povo, e quando tocaram os instrumentos e os sons bradaram, todos se curvaram, exceto aqueles que sabiam que havia um projeto. Que projeto? O projeto da lei de Deus. Não terás outros deuses diante do Senhor, não farás imagens de escultura, não os adorarás. Querido, o primeiro projeto de Deus para a sua vida se encontra na palavra de Deus. Ele é o primeiro. E decorrente dele vêm os projetos particulares. Então aqueles 3 cativos na Babilônia, eles tinham um projeto. O projeto deles qual era? Ser fiel a Deus. Não importassem quais fossem as tempestades. No caso, a tempestade que se levantaria contra eles não era molhada, era quente. Então denunciaram: olha, os 3 ali não obedeceram o decreto do rei. O rei falou: como é? Chama eles aqui. Olha, eu vou dar outra chance para vocês, eu vou mandar tocar tudo de novo aí, os instrumentos, as trombetas, etc, 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 e vocês vão ter que adorar a estátua que eu mandei edificar. E eles respondem para o rei: nós não adoraremos, porque nós sabemos que há um projeto. Querido, só é capaz de romper com o lugar comum quem conhece o projeto. Só é capaz de fazer a diferença. Por isso a igreja dos nossos dias me causa perplexidade, porque é uma igreja que esqueceu do projeto e está se conformando com o mundo. E Paulo roga lá na carta aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este mundo,
Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional a Deus. O que aconteceu? O rei falou assim para eles: olha, vocês não vão? Eu quero ver quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. E eles disseram: ó rei, quanto a isso nós nem precisamos te responder. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, Ele não nos livrará. Mas nós sabemos que tem um projeto. Então, nós só podemos te dizer uma coisa: nós não vamos sair daquilo que Deus tem para a nossa vida. E não vamos nos curvar à imagem. Aí você fala: tá ruim, mas pode piorar. O rei mandou piorar 7 vezes a situação deles. O que já era quente ficou um inferno. 7 vezes mais aquecido. Se você for estudar depois, aquelas fornalhas, elas eram usadas para fundição do ferro. Então chegavam em torno de 1500 graus Celsius, a temperatura, porque era para derreter o ferro. O rei mandou aquecer 7 vezes mais, e mandou amarrá-los e lançá-los na fornalha. O calor era tão intenso que os soldados que os levaram até a entrada e os lançaram no fogo, morreram. E então, o rei olha, e não vê 3, senão 4 homens, livremente, andando na fornalha. Percebe o que acontece quando você reconhece que existe um projeto? O que aconteceu? O rei olha e fala: mas não foram 3 os homens que nós lançamos na fornalha? Eu vejo 4, e o 4º homem, ele é semelhante a uma divindade. Interessante que aquela fornalha só foi capaz de queimar as cordas que os amarravam. E o rei mandou retirá-los de lá, e eles saíram totalmente ilesos, sem sequer cheiro de fumaça. O que acontece quando você se mantém fiel? Quem quer que seja, tem que mudar o decreto. O rei muda o decreto. Que toda e qualquer província, debaixo da autoridade da Babilônia, um homem ou mulher que não adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja morto. Porque não há outro Deus capaz de livrar como o Deus destes rapazes. O que fez a diferença? A certeza daqueles meninos, muito jovens, de que Deus tinha um projeto. E eu quero perguntar para você, Igreja Veredas do Pai, você tem convicção de que há um projeto na sua vida? Aos líderes desta obra, vocês têm convicção de que há um projeto de Deus para a sua vida? Vocês têm convicção de que há um projeto de Deus para a sua família? Vocês têm convicção de que há um projeto de Deus para os seus filhos? Ah, mas estão no mundo. Isso é a tempestade. Isso é a tempestade. Se você se mantiver fiel, a Bíblia diz, olha o projeto, que os filhos são herança do Senhor, que o fruto do ventre é o seu galardão. A Bíblia diz que eles são como flechas nas mãos do arqueiro. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, ou seja, enche de filhos que serão lançados como flechas. Esse é o projeto. O projeto é aquilo que Josué fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o projeto. Ah, mas se você está no meio da tempestade, o marido está na cachaça, o filho está nas drogas, ou a esposa saiu de casa, lembra do projeto. Ah, mas se as finanças estão de ponta cabeça, o aluguel está atrasado, está juntando a 3ª conta de água e de luz, está para cortar, está desempregado, o cartão de crédito já venceu o rotativo do rotativo, que já rodou o rotativo. Lembra que Deus tem um projeto. Lembra que Deus tem um projeto.
Qual é o projeto? O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Aí você olha e você fala, mas a minha saúde está abalada. A minha situação física é debilitada. Tá bom, isso é a tempestade. Você olha para o projeto. Qual é o projeto? Isaías escreve dizendo que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Pelas suas feridas nós somos curados. Toma posse da cura e profetiza em nome do Senhor dos Exércitos. Porque existe um projeto, e o projeto está desenhado na palavra de Deus. Por mais maluco que pareça, é projeto de Deus. E às vezes é maluco mesmo, construir uma arca daquelas proporções, antes de chover sobre a terra, no seco, é coisa de doido. Mas é projeto de Deus. Lembre-se do projeto. Lembre-se do projeto. Olha que interessante, Jesus passa para os discípulos um projeto, nós vamos chegar do outro lado. Sabe qual era o projeto de Jesus? Mudar a história de Gadara. Sabe por quê? Enquanto Jesus não chegasse em Gadara, quem que mandava no mundo espiritual, nas regiões espirituais, em Gadara? A legião. Quem tinha autoridade? A legião. Muitas vezes é o próprio inimigo que tenta promover tempestades em nossa vida, para você não chegar lá. Porque ele sabe que no dia que você chegar lá, você é embaixador do reino. Quando chega lá, o inimigo só tem uma atitude a dizer: perdeu. Foi exatamente o que aconteceu quando Jesus põe os pés em Gadara. Todos tentavam acorrentar, aprisionar, segurar, conter o gadareno. E ele arrancava, ele arrebentava, ele rompia as correntes. Andava nu pelos sepulcros. Só que quando Jesus chegou, ele veio até Jesus e disse: o que é que você veio fazer aqui, ó Filho do Deus Altíssimo? Jesus não expulsou a legião é que pediu permissão para sair do gadareno e ir para os porcos. Porque quando Jesus chegou, já não era mais a legião que mandava em Gadara, era Jesus. O projeto de Deus é o seguinte: no dia que você chegar do outro lado, não é mais o inimigo que manda, é Cristo na sua vida. Por isso está escrito: Cristo em nós é a esperança da glória. Quando você chegar do outro lado, não é você que vai arrastar o marido de volta, é o marido que vai chegar: eu preciso me reconciliar com Deus. Quando você chegar do outro lado, não é você que vai atrás dos seus filhos com um monte de discurso e de lição de moral, é ele que vai vir dizer: Deus falou comigo, eu quero voltar para o caminho do Senhor. Quando você chegar do outro lado, não é você que vai atrás do emprego, é o patrão que manda ligar para você ou manda um e-mail dizendo assim: se apresente amanhã porque eu tenho uma proposta melhor para te oferecer. Mas primeiro você tem que chegar do outro lado. Primeiro tem que superar a tempestade. Primeiro tem que superar o vento. Primeiro tem que passar pelas ondas. Tem que chegar do outro lado. A história de Gadara foi mudada porque Jesus chegou do outro lado. E é interessante, Jesus chega, expulsa, purifica, cura o gadareno. Aí tem uma situação de confusão, porque os demônios foram para os porcos se lançaram do precipício no mar e se afogaram. Os donos dos porcos vêm reclamar, viram um alvoroço todo e Jesus vai embora. Só que o gadareno fica. E ele sai dando testemunho do que Jesus fez na vida dele. Jesus só foi lá por causa do gadareno. Depois ele volta para o lugar de onde ele saiu. Ele volta para o mesmo lado. Ele vai e volta. Só que mudou a região espiritual, mudou a realidade nas regiões espirituais de Gadara. Tem um projeto para Deus mudar a realidade espiritual na sua casa.
Tem um projeto para Deus mudar a realidade espiritual nas suas finanças. Tem um projeto para Deus mudar a realidade espiritual da tua saúde. Tem um projeto para Deus mudar a realidade espiritual até do teu ministério. Mas tem que chegar do outro lado. E eu sei que muita gente aqui estava querendo ficar pelo caminho, ou voltar. Deixa eu te contar uma coisa a respeito de um homem chamado Moisés. Por 430 anos, isso está lá em Êxodo capítulo 1, capítulo 2, depois você pode ler. Por 430 anos o povo de Israel está cativo no Egito, sofrendo. E o povo clama a Deus. E a resposta, olha o que eu vou lhe dizer, presta atenção. A resposta de Deus para o povo tem nome. É Moisés. Você sabia que você é a resposta de Deus para a oração de alguém? E eu vou começar lhe dizendo uma coisa que Joel e eu já dissemos muito aqui nessa cidade. Que nós somos resposta de Deus para a Praia Grande. Sabe quem é a resposta de Deus para o seu cônjuge? É você. Sabe quem é a resposta de Deus para os seus filhos? É você. Sabe quem é a resposta de Deus para a sua parentela? É você. A resposta de Deus para Israel chamava-se Moisés. Só que, no momento em que Moisés nasce, chega ao conhecimento de Faraó, que nasceria no meio do povo hebreu um libertador. Então Faraó baixa um decreto, de novo um decreto. Isso é recorrente. Faraó baixa um decreto. E ele diz assim: todo menino hebreu com idade inferior a 2 anos será lançado e morto. Joquebede, mãe de Moisés, quando vê o menino, ela olha e diz: ele é formoso. Sabe o que aquela mãe estava dizendo? Eu vejo nele, escuta o que eu vou dizer, eu vejo nele um projeto. Não precisa levantar a mão, não quero te constranger, mas tem alguém aqui orando pelos filhos? Todos levantaram a mão. Eu falei que não precisava. Então, ao invés de você começar a murmurar diante da situação para Deus, você começa a dizer: Senhor, obrigado, meu filho é um projeto. Ele é formoso. A minha filha é projeto de Deus. Começa a agradecer. Fiquei doido na batatinha. Ficou mesmo, o evangelho é loucura. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Começa a agradecer. Oh, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu um projeto. Meu filho é projeto teu. Está lá no mundão, mas não tem problema, é projeto. É projeto. Deus tem propósito. E o propósito de Deus muda? É propósito de Deus, não é meu. Joquebede olha para o menino e fala: ele é formoso. Olha, eu olho essa criança e eu vejo um projeto. Então ela esconde. Por 3 meses ela esconde o menino. Só que conforme ele vai crescendo, o choro vai ficando mais alto. Não é verdade? E de modo que diz o texto bíblico em que ela já não podia mais escondê-lo. Eu sei que há muitos aqui que estão escondendo o projeto. Só que eu vou contar para você uma coisa. Chegou o dia, e o dia se chama hoje, em que você não pode mais esconder o projeto. O que Joquebede fez quando ela não podia mais esconder o projeto? Ela entregou. Pegou um cesto de junco, calafetou com betume, cada um aqui tem um significado, eu não quero aprofundar o texto teologicamente falando, vamos ganhar tempo. E ela coloca o menino naquele cesto e coloca junto à margem do Nilo. Eu não posso esconder, então eu o entrego ao Senhor. E botou a irmã mais velha dele, Miriam, de espia.
para ficar olhando o que ia acontecer. Colocou ali. Senhor, eu não posso mais esconder, mas eu sei que aqui tem um projeto. Eu vou colocar aqui porque eu creio que Deus vai cuidar. Pare de esconder o projeto. Eu vou começar dizendo por mim mesmo. Quantas vezes eu tentei esconder o projeto de Deus na minha vida? Quantas vezes? Quantas, muitas, inúmeras, incontáveis vezes eu tentei esconder o projeto de Deus. Só que chega um momento que não dá mais para esconder. Não dava mais para Joquebede esconder o projeto. Então o que é que ela faz? Sabiamente ela entrega. E essa noite eu vim aqui para dizer para a igreja Veredas do Pai: você não pode mais esconder o seu projeto, então entrega! Aquela mãe coloca a criança na margem do rio. E quem é que ouve o choro da criança? A princesa do Egito. Aí você fala, agora complicou. Pode ter complicado para você, mas para Deus não tem imprevistos. Às vezes você fala, mas estava indo tão bem, quando começou aí, piorou. Piorou na sua opinião. Você já perguntou qual que é a opinião de Deus? A princesa do Egito escuta o choro da criança e manda que uma das suas servas vá buscá-lo. Então ela abre o cesto, ela olha para o menino, as vestes denunciam que se trata de uma criança hebreia. O natural seria que ela apresentasse para Faraó e Faraó determinasse a execução da criança, mas Deus não faz assim. Por quê? Porque quando existe um projeto, até o ímpio reconhece. Sabia disso? A princesa do Egito olhou para o menino e disse a mesma coisa que Joquebede havia dito 3 meses antes. Ela diz, essa criança é formosa. Eu vou criá-la. Projeto de Deus não morre. Projeto de Deus não abre falência. Projeto de Deus não entra em colapso. Projeto de Deus não fecha as portas. Igreja Veredas do Pai é projeto de Deus, por isso não fecha as portas. E aquela mulher, então, a princesa do Egito, fala, olha, ele é formoso, eu vou criá-lo no palácio. Só que precisamos de um detalhe, arrumem alguém para amamentar o menino. Quem é que entra em cena novamente? Trouxeram Joquebede. Aquela que tinha que esconder o filho para ele não ser morto, agora recebe salário para amamentá-lo. Aí você vai falar, mas Deus tira Moisés de Joquebede para ir para o palácio egípcio, mas sem propósito. Sabe qual é o propósito? 80 anos depois, e Joquebede nem viu isso, aquele menino iria tirar o povo do Egito, em o nome do Senhor dos Exércitos. Para isto, ele precisava ser preparado. E qual era o lugar que Deus precisava preparar Moisés? Na melhor, na maior, na mais renomada universidade da época, que era chamada Palácio de Faraó. Lá ele ia aprender geografia, lá ele ia aprender idiomas, lá ele iria aprender história, lá ele iria entender de como são as relações humanas, lá ele iria conhecer astronomia, lá ele aprenderia a ler e a escrever, lá ele aprenderia a contar, a fazer cálculo, lá ele entenderia do que Deus precisava que ele entendesse para 80 anos depois conduzir o povo até a terra da promessa. Porque Deus não podia pôr qualquer Zé Mané para ir à frente de 2 milhões de pessoas. Deus precisava preparar Moisés. E outro dia eu venho aqui para pregar sobre as 3 fases do ministério de Moisés. Só por curiosidade: preparação, amadurecimento e execução. Preparação, amadurecimento e execução. Preparação no palácio, amadurecimento no deserto, execução depois que sai do Egito.
Começa com a sarça em Horebe. 3 fases do ministério de Moisés. Ninguém aqui tem mais de 80 anos de idade, tem? Tem alguém com mais de 80 aqui? 80 e quantos? É a idade praticamente que Moisés começou. Se você começou o seu ministério agora, Moisés começou com 80. Está tudo certo. Terceira fase do ministério de Moisés: execução. O que eu quero dizer com isso, queridos? Todos têm ministério. A questão é entender em que fase você está. Se você está na fase de preparação, se você está na fase de amadurecimento, ou se você está na fase de execução. E independe de idade, porque Moisés começou com 80 anos. Mas Deus precisava prepará-lo. E o lugar da preparação era palácio de Faraó. Então, quando aquele homem, aquele menino, primeiramente, e se torna homem no palácio, Deus tem projeto. E até a princesa do Egito, ímpia, olha e reconhece: aqui tem um projeto. Então não se preocupa não. O mundo lá fora está enxergando melhor o projeto que Deus tem na sua vida do que você. O mundo lá fora está enxergando melhor o projeto que Deus tem nos seus filhos do que você. O mundo lá fora está enxergando melhor do que você. Então não se preocupe. Apenas tem que chegar do outro lado. Apenas é necessário fazer a entrega. Quando Joquebede não pode mais esconder, e eu quero te dizer com autoridade que é no nome de Jesus, não dá mais para você esconder o seu projeto. Então chegou o dia de entregar. No nosso caso, a gente não vai colocar o projeto à margem do rio, a gente vai colocar no altar. O nosso lugar de entrega não é à margem do rio, o nosso lugar de entrega é no altar. Senhor, eu não posso mais esconder o projeto. Eu não posso mais resistir ao chamado. Eu não posso mais fugir daquilo que Deus tem para a minha vida. Então eu entrego. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Eu reconheço que existe um projeto. O que tem que fazer? Chegar do outro lado. Mas e a tempestade? É parte do processo. Mas e o vento? É parte do processo. E as ondas? São parte do processo. Não tem problema se tem vento, se tem tempestade, se tem onda. O problema é você abandonar o projeto. E eu vou finalizar com uma situação aqui bem clara para você entender. Quem foge do projeto, vai parar no fundo das águas. Quem passou por isso? Jonas. Tem muita gente pedindo um sinal. Ah, Senhor, dá-nos um sinal. E Jesus falou: a essa geração incrédula não lhe será dado outro sinal, senão o sinal de Jonas. Qual que é o problema? A Bíblia é apaixonante. Jonas estava no barco e se levantou uma tempestade. Não é verdade? Só que Jonas estava numa situação diferente. Ele estava fazendo o quê? Fugindo do... Não entendi. Fugindo do... Aí se levantou a tempestade. Como ele estava fugindo, tinha autoridade para repreender a tempestade? Olha que interessante. Quando Jesus estava dormindo no barco, ele estava dormindo aonde? Na popa. Popa do barco, que é onde fica o motor, onde fica o leme, é lugar de controle. Jonas, quando está dormindo, ele está dormindo aonde? Precisamos dar mais estudo bíblico para esse pessoal aqui. No porão. Ai, 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 ai. As classes de estudo bíblico estão tudo em dia, pastor? Jonas está dormindo aonde? Jonas está dormindo aonde? Ai, que lindo, agora lembraram, glória a Deus. Porão é lugar de vergonha. Os escravos, quando eram trazidos de navio, eles eram trazidos aonde? No porão. Ele estava dormindo no porão, dormindo na vergonha. Jesus estava dormindo na popa, com travesseiro e tudo,
dormindo no controle. Jesus estava indo executar o projeto, Jonas estava indo fugir do projeto. Deus fala para Jonas: Jonas, dispõe-te, vai para Nínive e prega lá. Jonas se dispôs para ir para Tarsis, para o outro lado. Pagou passagem, entrou e aí tempestade vem. Então, quer você esteja executando ou fugindo do projeto, tem uma notícia para te dar: vai ter tempestade do mesmo jeito. Já que vai ter tempestade do mesmo jeito, é melhor fugir ou enfrentar? Que bom. Aí todo mundo desesperado, jogando a carga para fora do barco, para ver se aliviava o peso, para o barco não afundar, e Jonas dormindo, deitado eternamente em berço esplêndido. E aí acordam Jonas. Se você não está preocupado que vai morrer todo mundo, a questão é que eu sei qual é o problema. Qual que é o problema, Jonas? O problema sou eu. Mas quando você está fugindo do projeto, a relutância, a carnalidade, a insensibilidade é tanta que Jonas não fala assim: eu vou pular do barco. Ele fala: vocês me joguem fora do barco. No momento em que jogam Jonas para fora do barco, a tempestade... Ou seja, o problema era Jonas. E quem foge do projeto vai parar onde? No fundo das águas, na barriga do peixe, virá profeta com cheiro de catinga de peixe. Quem já limpou peixe aqui? Fede? Quando você frita peixe que você limpou, aquilo é cheiroso? Sim ou não? Tá, mas você só pôs a mão e fede. Imagina você ficar você inteiro lá dentro. Mas não é 3 minutos, não, 3 dias. Jonas, quando foi vomitado pelo peixe na praia em Nínive, ele ficou catinguento por um bom tempo. Ele não era reconhecido pelo perfume de Cristo, ele era reconhecido pela catinga do peixe da desobediência. E tem crente que você chega perto, você já sente a catinga. Esse aí está em desobediência. Porque a desobediência é catinguenta. Jonas estava do outro quarteirão lá, estou sentindo o cheiro de Jonas. Ainda mais que não tinha sabão para lavar, para tomar banho, né? Quanto tempo ele ficou de catinga, gente? E ainda porque Deus teve misericórdia, porque lá no ventre do peixe ele se arrependeu. E o peixe podia ter vomitado Jonas em qualquer lugar, né? Mas vomitou em Nínive. Interessante, né? Então você tem 2 caminhos. Você vai de barco ou você vai de peixe. O que você prefere? Jonas foi de peixe. Jesus foi de barco. Você vai de quê? E em qualquer das situações tem vento. Em qualquer das situações tem tempestade. Em qualquer das situações tem perrengue. Só que você pode ir de barco com travesseiro, ou você pode ir de peixe com catinga. Jonas obedeceu, pregou, mas por muito tempo ele carregou a catinga. Então, queridos, pare de lutar contra o projeto. Pare de esconder o projeto. Pare de fugir do projeto. Porque Deus, quando olha para este salão, Ele vê uma casa cheia, com gente pendurada já lá fora, no canto da porta. E um já a tiracolo pendurado no ventilador. E você olha e vê o quê? Quando o moço do profeta não podia ver, Eliseu orou e falou assim: Senhor, abre os olhos do moço. Abre os olhos do moço, porque o moço só está vendo os exércitos do rei da Síria. Mas tem mais coisa para você ver. E quando Deus abre os olhos do moço, ele vê os carros
e os cavalos e os anjos ao redor de Eliseu. Para enxergar o projeto, Deus tem que abrir os seus olhos espirituais. E a minha oração aqui é que Deus abra os olhos espirituais da igreja Veredas do Pai, para começar um novo tempo e para chegar do outro lado e para ganhar o jardim quietude. Tem que chegar do outro lado. Porque existe um projeto. E eu finalizo com uma palavra do livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Se puder colocar, eu agradeço. Jó 42, 2. Eu estou desprovido de esboço, porque não foi combinada essa ministração. Jó escreve o seguinte: eu bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí você vai falar, mas quando que Jó declara isso? Depois de perder rebanhos, depois de perder 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, depois de perder os bens, depois de perder sua casa, depois de perder a sua saúde, depois de estar cheio de tumores, depois de não ter o que vestir, se vestir de saco, depois de estar deitado na cinza e se coçando com cacos de telha. Ele diz que bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus projetos, nenhum dos teus planos, nenhum dos teus desígnios pode ser frustrado, mesmo que eu perca, mesmo que eu empobreça, mesmo que eu adoeça, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E lá no versículo 5 ele fala assim: antes eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te contemplam, hoje eu entendo o teu projeto. E diz o texto que o Senhor restituiu em dobro tudo quanto antes Jó possuía. Lhe deu mais 10 filhos, e as suas 3 filhas eram as mais formosas de todo o Oriente. Isso é a continuidade do capítulo 42. Porque Jó entendeu o projeto. Você está aqui para entender o projeto? Você está aqui para chegar do outro lado? Você está aqui para tomar posse no sobrenatural. A primeira atitude é no mundo espiritual. Eu hoje não sei fazer outra coisa senão andar por essa praia grande dizendo: isso aqui é terra do Senhor. Porque é promessa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É promessa, é projeto. Então vai acontecer. Deixa eu te contar uma coisa: o projeto de Deus vai acontecer, comigo ou semigo, porque é de Deus. Mas eu prefiro que seja comigo. Não importa se você está passando por crise. A palavra de Deus diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que não haja vacas nos currais, as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco, não haja mantimento no celeiro, todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação, porque há um projeto. Você vai hoje sair daqui declarando: eu sou projeto de Deus. Meu casamento é projeto de Deus. Meus filhos são projetos de Deus. A minha saúde, o meu corpo é projeto de Deus. A minha profissão é projeto de Deus. Cada área. E você começa pelas que estão piores. E declara: seja profeta na sua casa. Seja profeta na sua família. E não murmurador. Não importa se aos seus olhos está tudo de ponta cabeça. Quando Jó tomou a notícia de que perdeu os filhos, perdeu os rebanhos, perdeu os camelos, perdeu as ovelhas, ele simplesmente rasgou as vestes. E ele diz: bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou.
louvado seja o nome do Senhor, ele continuou sendo profeta. Mas só é capaz de ser profeta quem sabe, quem discerne, quem entende que existe um projeto em execução. Faz o seguinte, isso é um exercício de fé. Coloca, isso vai te ajudar a lembrar. Quem aqui já fez reforma em casa? É legal? É agradável? É limpo? É arrumadinho? Mas é projeto. E quando fica pronto é bom? É prazeroso? É agradável? Então faz o seguinte, eu não sei qual é a área que está de ponta cabeça na sua vida, você e Deus sabem. Você vai escrever, e é muito comum a gente ver isso na rua, quando tem uma rua interditada. Você vai escrever assim, ó, em obras. Projeto em execução. Escreve mesmo, tem papel na sua casa? Sim ou não? Tem caneta? Glória a Deus. No Rio Grande do Sul tem lugar que não tem papel nem caneta. Então, glória a Deus. Escreve em obras. Projeto em execução. Escreve. Aí quando você falar, mas isso aqui, aí você vai ler, está em obras, é por isso. Não está pronto. As mulheres ficam desesperadas quando tem reforma em casa, que fica tudo empoeirado, né? Elas levantam bravas e vão deitar nervosas. Não é isso? Elas têm vontade até de varrer o pedreiro, não é isso? Se pudesse, jogava a cândida nele. Ainda mais se ele for meio pé sujo, né? Que vai andando por onde você acabou de limpar. Aí você tem a vontade de passar a creolina nele, né? Aspergir assim com óleo do detergente, borrifar com água sanitária e dar de beber de desinfetante, né? Aí você precisa lembrar que é projeto, que está em obras, projeto em execução, projeto em execução. Na sua vida não está tudo desesperadamente perdido, está em obras. Na sua vida não está tudo bagunçado, está em execução. Muitas vezes nós, pastores, a gente olha para o rebanho e fala, misericórdia, o que é que eu fiz de errado na minha vida? Aí Deus fala que ainda está em obras. Ainda está em projeto sendo executado. Mas nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus, é tempo de virar a chavinha. No mundo espiritual é tempo de virar a chavinha. Você vai fazer esse cartaz e pendurar na sua casa, em obras? Projeto em execução? Porque vai te lembrar. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Está tudo uma bagunça. Mas você lê lá, está tudo certo. Estou molhado, estou ensopado, porque está entrando água no barco, está ventando e está tempestade. Mas está em obras. Está em execução. E eu estou chegando do outro lado. Cada dia é um dia que você está mais perto do outro lado. Não é assim? E aí você faz o quê? Você reclama? Não, você agradece. Você glorifica. Você exalta o nome do Senhor. Por quê? Ele não perdeu o controle. Eu quero orar para nós concluirmos. É tão agradável, é tão gostoso quando nós falamos acerca da palavra de Deus. Poderíamos ficar aqui, se pudesse, falaria a noite toda. Mas eu quero orar com você. Eu quero dar a você a oportunidade de, no mundo espiritual, tomar uma decisão nessa noite. De, no mundo espiritual, virar a chave.
deixar claro para o inimigo que você está a caminho do outro lado. Porque que você está a caminho da execução do projeto. Fica com esse texto de Jó 42:2, que diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Que Ele pode tudo. Tudo Ele pode. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Creia. Creia. Chegou o momento de virar a chave. Você crê nisso? Chegou o momento de romper em fé. Aliás, vocês conhecem esse cântico? Rompendo em fé? Sol ou Lá maior, como você preferir. Cada vez que a minha fé... Nós vamos cantar e vou pedir que a igreja se coloque de pé. E ao ministrar esse cântico ao Senhor, coloque a sua vida diante do altar. Coloque a sua vida num ato de entrega. Coloque a sua vida numa atitude de convicção de que você não vai mais esconder o projeto. Você não pode mais esconder. Ele está crescendo. Moisés não podia mais ser escondido, ele estava crescendo, o seu choro já era forte. Não dá mais para esconder o projeto de Deus na sua vida. Não dá mais para esconder o projeto de Deus na sua casa. Então é momento de fazer o quê? Entrega. Em nome de Jesus.